olha só quem está aqui na garagem, é o primeiro Kia 100% elétrico, Kia EV6, que também, meus caros, vai ser o primeiro carro da história deste canal a se movimentar sozinho nessa garagem. Ai, meu Deus do céu! E ele vem, ó, vem que vem que vem. Ele até sobe, será que sobe? Sobe, 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 não. Detectou a rampa aqui, parou, não, parou. Mas então, tem um espacinho para ele vir para frente, sem causar prejuízos aqui na garagem. Vem que vem, 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 que vem. Chega! Olha, vocês ouvem aí também que ele faz uma trilhazinha aí no fundo. Mas dá para sentir por esse feature. Deixa eu desligar aqui, senão ele vai ficar fazendo musiquinha no fundo. Qual é a proposta do Kia EV6, né? Ser um carro bastante futurista. Eu acho que a gente está no momento aí da eletrificação do nosso mercado, que muita gente que quando passar para o lado de lá da combustão, quando for se eletrificar pela primeira vez, vai ter interesse sim em algo que tenha essa vibe meio Jetsons, e não dá para negar que o EV6 entrega isso no design externo, na tecnologia e também no design interno. Esse carro faz parte de uma pauta bastante inédita, no sentido de que eu estou gravando esse na garagem aqui praticamente sem ter informações, não praticamente sem ter informações, mas sem ter a confirmação das informações oficiais desse carro para o Brasil, porque nem aqui do Brasil sabe ainda. Sim, nós tivemos o privilégio em um collab entre o Automais e nossos colegas da revista Autosport, vocês verão em ambas as plataformas em breve, um teste de autonomia de elétricos. E olha, deixa eu mostrar para vocês aqui a portinhola de carregamento, compatível com o nosso Volvo Wallbox ali, para fechar ela de volta. Uou, ela vai sozinha. E então a Kia do Brasil nos cedeu esse EV6 antes mesmo dela mesma saber quais são as versões, quais são as especificações técnicas finais de homologação para o nosso mercado e principalmente qual vai ser o preço desse cara aqui, né? Já já a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu adentrar a nave para mostrar para vocês aqui que, como eu falei, a Kia foi por uma linha de dar ao comprador que talvez esteja se eletrificando pela primeira vez essa sensação de estar em algo incomum, né? Olha só como várias coisas fogem da norma aqui. Tá um pouquinho escuro, vamos acender a luz traseira aqui, melhora um pouco. Mas vejam aqui, por exemplo, o espaldar dos bancos é de plástico. O próprio porta-mapas aqui atrás também é de plástico, mas aí faz esse desenho diferente aqui do apoia-braço. Olha só que interessante aqui também, uma entrada USB-C no próprio encosto aqui embutida. Mas percebam que o design busca muito esse mood futurista aqui, com essas linhas no painel, essa luz de LED aqui que não dá para trocar de cor, fica sempre azul. Percebam que o tema das linhas também continua aqui no descansa-braço. E vamos vir aqui pro cockpit, acionar. Até o volante foge do usual, né? Um volante de raio, de apenas 2 raios aqui, né? Fica com essa coisa vazada embaixo, como se fosse um Citroën da antiga. E olha só que legal aqui, você aciona essa espécie de plataforma aqui e já serve para você apoiar o braço aqui quando mexe no menu. Aqui você tem um seletor das marchas, como agora sim acionando o motor, com D para a direita, com R aqui para a esquerda. Vou colocar em neutro. Olha só que legal também a câmera de ré, ó. Ela permite que você navegue aqui e mostre uma visão 3D do carro. Isso também é pouco usual, né? Tem também a opção de ver aqui de cima. Aí no cluster a gente tem algo que não foge tanto assim da norma. Você consegue ver aqui o velocímetro. Quando você acelera, essa barrinha aqui enche. A autonomia, vocês percebam que a gente tem 373 km sobrando de autonomia, com 86% de carga. E aí você pode fazer uma regra de 3, um cálculo de padeiro, algo assim, porque, como eu falei, a própria Kia do Brasil não divulgou números oficiais, não tem os números oficiais
para esse carro ainda para o nosso mercado, até porque o EV6 ele é um carro muito único, porque faz parte de uma estratégia aí de Hyundai e Kia de ter uma plataforma que é meio que pau para toda obra, vamos chamar assim. O EV6 ele vai desde opções de 170 cavalos até opções de quase 600 cavalos. A Kia está fazendo um leque de opções, tanto de motorização como também de preço, de posicionamento muito amplo para esse carro. Inclusive, percebam aqui o design da traseira meio notchback, né? Como se fosse um Audi A5 aqui, um Sportback em Audez, né? A gente tem porta-malas bastante grande. Olha, provavelmente participou de algum evento aí. Tem um espacinho a mais aqui embaixo, ó, um mocó, mas que também te permite levar objetos mais altos, até porque esse hatchback aqui é bonito, né? Mas quando você tem um objeto alto, ele rouba espaço, né? Então tem essa possibilidade de você aumentar aqui a altura. É claro que aí você deixa de ter um assoalho plano, mas segundo a Kia, um crossover esse carro, né? Mas se você olhar as dimensões e o próprio posicionamento dele de mercado lá fora, ele tá entre um hatchback longo e um SUV. Percebam que ele é um carro baixo, ele não tem uma grande altura de SUV, ele tem um entre-eixos muito longo. Isso é uma das coisas muito legais, né, da nova era aí de eletrificação, que as montadoras podem ir para arquiteturas que eram impossíveis, digamos assim, no tempo do carro a combustão, né? Então, com esse entre-eixos longo, você tem um espaço bastante generoso aqui no banco de trás. Olha como tem espaço sobrando para as minhas pernas aqui. Agora com um pouco mais de luz dá para dar essa pintada no interior aqui. Mas como eu vinha falando, o que a gente sabe sobre essa unidade aqui que chama muita atenção nesse cinza fosco? Bom, ela tem tração apenas traseira. Lá na Europa e nos Estados Unidos, o EV6 tem opções com um motor e tração traseira ou com 2 motores e tração integral. Nessas opções de 2 motores ele vai até 572 cavalos na Europa. Essa versão de topo, o EV6 GT, nem nos Estados Unidos estreou ainda, mas dificilmente vai vir aqui para o Brasil. Olha só que louco aqui o visual bem Jetsons da traseira. O motor que está nessa unidade aqui, na Europa tem 225 cavalos. No Brasil provavelmente chegaria aí, segundo o pessoal da Kia, pela medição que se faz aqui, na casa de 240 cavalos. E aquele, vamos dar uma olhadinha no capô ali. Aqui o novo logo global da Kia, chegando aí cada vez mais produtos no mercado nacional. E aqui, vejam só, não temos um front trunk, e sim o próprio motor, o que é bastante curioso, né? Essa arquitetura de motor dianteiro e tração traseira em carro elétrico é raro, né? Por exemplo, no ID3 e ID4, o motor está lá na traseira e por isso a tração traseira. Será que o EV6 tem um cardan elétrico? É engraçado, né? Eu não lembro de outro modelo com esse tipo de arquitetura, além, é claro, do próprio Hyundai Ioniq, irmão desse cara aqui. Más notícias aqui para o sindicato da Manta Acústica. Aliás, se você sempre foi um membro do sindicato da Manta Acústica, vai sofrer aí na nova era de carros elétricos, afinal eles não precisam de isolamento acústico. Muita gente não entende que... Eu vi no vídeo do Nivus, muita gente xingando o Nivus por não ter manta acústica, mas o Nivus tem um baixíssimo nível de ruído. Ele diminuiu o ruído basicamente com relação de marcha, o motor downsizing, enfim, existem outras formas de você isolar acusticamente. Uma delas é ter um motor elétrico que não faz barulho. Mas ANFA, como eu vinha dizendo, a própria Kia do Brasil ainda não oficializou data de chegada desse carro, preço, versões. Quando a gente fala de preço, olhando aí para o que está chegando no segmento de crossovers das marcas generalistas aqui, né, não das marcas premium, o cara óbvio que a gente pensa é o Volkswagen ID4, né, um carro inclusive que a gente já experimentou, e considerando a potência, a configuração, o preço lá fora, né, começa em 40 e poucos mil dólares nos Estados Unidos, o EV6, que é mais ou menos também a faixa do ID4. Eu chuto que esse cara aqui poderia dar um chute muito cômodo e dizer entre 300 e 400 mil, mas eu acho, para ser mais assertivo, que nessa faixa aqui é um carro para quem sabe 340, 350 mil reais.
Mas, de novo, estamos 100% no terreno da especulação. Se você ficou curioso em relação ao fato do carro se movimentar sozinho, isso é um recurso, na verdade, para você, por exemplo, tirar o carro de uma vaga, né? Imagine aqui que eu tivesse apertado entre dois carros, eu poderia fazer ele dar uma ré até eu ter o espaço para entrar lá pela porta, mas esse carro aqui tem um sistema RSPS, acho que é Remote Start Parking Assist System, talvez eu esteja certo, talvez eu esteja errado, mas ele chega a fazer a manobra completa de estacionamento, inclusive de baliza, através desse sistema. Então, se você é daqueles que tem mais temor na hora de estacionar, o Kia EV6 pode ser o carro para você. Bora então colocar este cara aqui em movimento e ver, afinal, como anda, deputado. Se acomodem aí no tetão, bonito tetão aqui, sempre fruto de muita dieta e treino. Mas afinal, como anda, deputado? Olha só que legal, né? Quando você aciona a seta, ele traz essa telinha aqui do retrovisor. Em São Paulo isso é útil demais, né? Com as motos, os motoboys aí no corredor, aqui para a direita, para a esquerda. É um recurso parecido com o que eu tinha no meu Civic Si, mas na Honda essa imagem vem aqui para o multimídia, você precisa desviar um pouco o olhar, né? Aqui acertou em jogar aqui no próprio cluster. Mas, voltando ao ponto, primeiramente, agora que a gente está circulando, preciso reforçar, né? Que carro chamativo, que carro que chama a atenção, um design bastante arrojado. É uma das coisas muito legais que o carro elétrico proporciona, né? Ele traz um novo paradigma, porque você não tem mais as partes grandes mecânicas fazendo certas exigências para o projeto. Então aqui traz aqui um carro que tem um balanço dianteiro muito pequeno, um entre-eixos gigantesco, é por isso que ele tem um espaço interno tão legal, e isso faz com que ele tenha um visual bastante único, bastante chamativo. Antes da gente entrar um pouco aqui na parte dinâmica, deixa eu fazer uma criticazinha. Vai, Aguinaldo Luiz, será que o CD novo, O Homem da Cruz, é bacana? Eu gostaria de experimentar, mas olha só, aproveitar aqui para ajustar o ar. Tem um aspectozinho ergonômico um pouco infuriante, enfurecedor nesse carro, que é o seguinte: a gente está aqui com essa tela, vocês veem que a gente tem acesso a, basicamente, os controles de climatização. Se eu quiser mexer no multimídia, enfim, acessar os demais menus do carro, os demais comandos, eu preciso alternar aqui, ó, para uma outra homepage, vamos chamar assim, e aí sim agora eu tenho acesso aos botões de mapa, de navegação, de faixa, né, rádio, mídia, enfim. Até legal, né, o rádio tem ó, pareou aí o meu Braincast, mas quando você coloca em rádio, ele tem uma fonte aqui vintage, ó, que contrasta total, né, com um carro tão modernoso assim. Mas chega de falar de ergonomia e teclas do painel, e sim vamos falar da parte dinâmica, já que a gente está em movimento, infelizmente em movimento, numa sexta-feira de tarde em São Paulo. Então a coisa está um pouquinho difícil da gente achar um espacinho aqui para dar uma esticada. Mas o que é importante de frisar quando a gente fala do EV6 filosoficamente, digamos assim? Esse aqui é um dos primeiros carros de uma nova leva da eletrificação no nosso mercado, né? A gente teve a eletrificação conduzida muito nas duas pontas do espectro, vamos chamar assim, né? Muito fortemente pelas marcas premium, com carros bastante caros, né? Com muito valor agregado. Então a gente fala de Volvo, a gente fala de Audi, agora a linha iX da BMW chegando, a Mercedes com o EQC. Então a maior parte das ofertas 100% elétricas no mercado brasileiro vieram no momento inicial das marcas premium, lá no topo da cadeia alimentar, vamos chamar assim, e também alternativas quase que experimentais, mais acessíveis das marcas generalistas. Então carros da base da cadeia alimentar, carros como o Renault Zoe, o Nissan Leaf, agora está chegando o Kwid elétrico, enfim. O que a gente não viu muito ainda, e está começando a ter agora em mais volume, são os carros do meio do espectro, né? E aí, como a gente não tem tantas opções assim ainda nessa faixa, a gente precisa eu preciso comparar o EV6 com o pouco que eu já experienciei, que chegaria mais ou menos na mesma faixa de preço que a gente está chutando para esse carro aqui,
entre 300 a 400 mil, vamos colocar 350 mil aí para marcar bem no meio. Para mim, ele bate na veia com a dupla de gêmeos aí, gêmeos não, né, de irmãos, melhor dizendo, da Volkswagen, o ID3 e o ID4, que nós testamos justamente aqui, ó, do lado, no Jockey Club de São Paulo. E é interessante que o EV6, que tem tudo que ele tem de imaginativo e inovador no design interno e externo, ele não tem na hora da nomenclatura, né? A própria Volks, né, ID3, ID4, EV6 ou EV6, esses carros mereceriam aí nomes um pouco mais criativos. Eu gosto muito do Ioniq, né, que é o nome do irmão Hyundai desse Kia aqui, dessa plataforma, o Hyundai Ioniq 5. Mas enfim, como eu vinha dizendo, uou, é sempre legal a aceleração de um elétrico, né? É interessante que o EV6, ele não é nem um ID3 e nem um ID4, se a gente for pensar, né? Ele nem é um hatchback clássico e nem é um crossover clássico em termos de proporções, em termos de dimensões. Ele é um meio termo, ele é um ID 3.5, né? Ele é maior e mais espaçoso que o ID3, mas não é tão SUV, não tem tanto porte quanto o ID4. A questão é, eu preciso confessar aqui, exprimir uma impressão, né, sem ter testado amplamente nem o EV6, nem os gêmeos da Volkswagen, mas a minha impressão inicial aqui, tanto de refinamento de comportamento, de qualidade de construção, como até de desempenho, afinal a gente tem aqui os tais misteriosos 240 cavalos. Eu quero dizer o seguinte, se eu fosse a Volkswagen, eu estaria sim um pouco preocupada com o EV6, porque me parece um carro que levou o pacote do elétrico um pouco além. E no caso da comparação com o ID3, tem um design interno, um acabamento interno, uma qualidade dos materiais superior, e no caso do ID4, ele traz, o EV6, esse tempero de algo futurista, essa coisa meio nave espacial, que o ID4 foi por um outro caminho, né, de ser um SUV bem convencional. E eu acho que na fase que a gente está dos elétricos no mercado brasileiro, nesse momento, eu acho que esse fator meio Jetsons ainda é sexy, né, ainda vai ser buscado por quem opta pelo seu primeiro elétrico aí nos próximos anos. Depois isso vai normalizar, é claro, mas eu tenho esse feeling de que quem for convertido para um elétrico pela primeira vez vai querer sim fugir um pouco do convencional, ter um visual diferente, e aí o EV6 também se posiciona de forma mais forte do que a dupla de irmãos da Volks nesse sentido. Tem um head-up display aqui bastante bacana, que eu acho que no vídeo vocês não conseguem ver. Outra coisa legal, a gente tem os pedals aqui, né, que funcionam tal qual no Audi e-tron, como uma forma de você regular o quão regenerativo tá, ó. Tô batendo aqui bastante olha como desacelerou o carro, né? Vindo na aleta esquerda, ele fica mais regenerativo. Aí vocês conseguem ver aqui, ó, nesse mostrador, quando eu tô acelerando, ele mostra o uso da potência. Quando eu tiro o pé, o quanto a carga a mais ele tá trazendo. E ó, estamos acelerando aqui, mantendo 60 por hora. Tá no máximo aqui de regeneração no pedal esquerdo. Tirei o pé, uou, regenerou. Agora eu venho, ó, no direito, vai soltando, vai soltando, vai soltando, vai soltando. Parou quase de regenerar, mas aí o carro utiliza mais a inércia. Então é muito divertido no trânsito você ficar, às vezes até, ó, tô chegando perto do Kwid ali, ao invés de frear, eu só venho aqui nos pedals, ó, aumento a taxa de regeneração e o carro vai freando sozinho. Chega quase aqui, ó, no limite mais alto da regeneração, vira um one pedal driving, né, a direção de um pedal só, em que você precisa muito pouco do freio, ó, tô a 70, tirei o pé do acelerador, estamos chegando ali no semáforo, ó, já vai desacelerando bastante e eu praticamente não preciso, ó, não vou nem chegar, eu vou soltar um pouquinho, senão eu não ia nem chegar aonde o trânsito tá parando mais ali na frente. Então espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixa o like, deixa aí nos comentários o que você espera do EV6. Primeiro, será que os meus palpites de preço estão certos? Você acha que a Kia vai trazer só essa versão ou vai acabar trazendo toda a gama aí, chegando a carros de quase 600 cavalos? Tomara que sim. Você acha que o EV6 vai ser competitivo no mercado de elétricos brasileiro? Você já está considerando um carro 100% elétrico? Deixe todos os seus sentimentos aí nos comentários. Cuidem-se bem, valeu demais, aquele abraço, se inscreve aí no canal e ó, provando mais uma vez que carro elétrico pode sim passar em cima da água, que você não leva choque. Ah, vamos lá, né? Só se vive uma vez. Drive Mode, Eco, Normal, Sport, o painel ficou todo vermelhão aqui, agressivo, tem até um modo Snow que você acessa se você segurar o botão, mas aqui no Brasil não neva. 0 a 100 em... desviar da poça!
Deu aí, faça a conta do que deu. E agora já diminuindo pro limite da via, foi só ligeiro namoro aí com a aceleração sempre viciante dos carros elétricos. Beleza, galera? Agora sim, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço. E ó, fica uma criticazinha ligeira aqui ao EV6, bastante escandalosos os sinais sonoros aqui dos auxílios de condução. Não tá projetado aí para São Paulo cheio de motoqueiros e tudo mais. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.